E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos fazer aquele videozinho de pergunta e resposta sobre o universo Zatch Bell. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vá lá no comunidade do canal, que é lá que eu pego suas perguntas e teorias, pra gente sempre falar sobre essa nova história. E pessoal, até agora o Makoto e sua equipe não anunciaram que dia vai sair o capítulo 24 de Zatch Bell 2, mas a gente sabe que normalmente sai dia 13/14 ali, né? Então, por mais que eles não anunciaram ainda, deve sair perto desses dias. Dito isso, rapaziada, já deixa aquele like, se inscreva no canal se você chegou agora e vamos nessa. O Lotus Dourada perguntou o seguinte: o Zeon tem poderes psíquicos? Afinal, ele apagou as memórias do Gash, conseguindo depois devolver as memórias do Gash e conseguiu lembrar de quando ele descobriu o Faldo, apenas explorando a sua mente. Se ele realmente tivesse esse tipo de poder, ele poderia ter herdado isso da mãe dele? E o Gash poderia ter esse tipo de poder também? Cara, Lotus, uma boa teoria. A gente já falou sobre isso em um videozinho, se eu não me engano, sobre esse poder do Zeon. Se você quiser saber mais detalhado sobre isso, é só clicar no card aí em cima. Mas um grande resumo, né, bem forte aqui na comunidade de Zatch Bell, que a mãe do Gash, a mãe do Zeon também no caso, tem esse poder psíquico. Pois a gente sabe que a grande maioria dos poderes de Zatch Bell vem dos seus pais. O Gash e o Zeon têm esses poderes de raio porque eles herdaram do pai dele, que também tem poderes de raio. Só que a mãe deles é um total mistério, né, a gente não sabe sequer o nome dela. Imagina os poderes então, né. Mas as únicas vezes que a gente viu ela foi em pequenos flashbacks e no final do mangá, a coroação do seu filho como Rei Mamoru. Mas o Makoto ele não focou tanto nessa personagem, talvez por falta de tempo. E como você mencionou, o Zeon usou esse poder várias e várias vezes. Lá na Batalha Mamoru ele sentiu uma presença familiar, ele foi até lá e viu aquela estrutura gigantesca e ele olhando pra ela tava lembrando de algum lugar. Então usando esse poder ele conseguiu resgatar a memória dele, que ele lembrasse dessa figura. Aí a gente descobriu que ele leu sobre essa figura num livro proibido lá na biblioteca real. Se era proibido, muito provavelmente o feiticeiro, né, o mago que criou o Faldo deve ter sido preso ou algo do tipo, né, pra criar um Mamoru da guerra. Provavelmente ele tentou se tornar o rei usando o Faldo e tudo mais, né, então com certeza os Mamorus tiveram que aprisionar o Faldo, já que não dava pra derrotar eles, eles aprisionaram ele, né. Aí o mago pode ter sido até executado ou preso, né. Mas por conta do Zeon ser enxerido e ter lido um livro proibido, ele descobriu sobre o Faldo, e ele só lembrou disso usando seu poder psíquico. A teoria mais aceita que a comunidade de Zatch Bell adotou sobre essa habilidade do Zeon é que foi herdada pela mãe dele, porque a gente conhece outros Mamorus que também têm outros poderes que são herdados também pela sua família. Então por mais que o Zeon queria o baú, que foi herdado do pai dele para o Gash, ele acabou ganhando outro prêmio, né, outro presente, que seria essa habilidade psíquica, essa habilidade mental da mãe dele. O Lucas Calda de Carvalho Ferri perguntou o seguinte: no final do mangá, aquele Mamoru covarde que cospe cola e cola, esqueci o nome dele, o Papepúrio no caso, e a parceira dele tinha bolado um plano de se esconder em um abrigo nuclear e esperar até a batalha terminar. Mas não fizeram isso porque ia ser muito caro. E além disso, vimos durante a obra que alguns Mamorus, como o Art, conseguiam esconder sua presença. Se o Mamoru conseguisse esconder em um lugar por tempo infinito, enquanto só sobra o Mamoru mais forte do outro lado procurando ele, a batalha seria considerada empate? Ou acabaria quando um dos dois morresse de velhice? Cara, uma pergunta muito interessante, Lucas. Afinal, quem vence a batalha Mamoru não é o mais forte, é quem sobra por último, né? Então, todo tipo de estratégia vale. Tem que comentar, né, que o Papepuro e a Arupa tentaram sim fazer isso, mas o governo, quem quer que tenha um abrigo nuclear, não vai cobrar 5 ou 10 reais pra te se esconder lá dentro. E também sobre esconder sua presença é um pouco delicado. Como você mencionou, sim, o Art conseguiu esconder sua presença, mas conheceu outros Mamorus, Zeon, o Momon, Coral Kill, o Brago e muitos outros Mamorus a gente viu na obra que conseguiam sim esconder sua presença. Mas não é pra sempre, né? Algum momento você vai dormir, algum momento você tem que dar uma relaxada, ou se em algum momento o Mamoru usar algum poder, a presença dele já volta, né? Como você até comentou, o Zeon, antes de ele entrar no Faldo, o Zarushimo sentiu a presença dele. Ele ia até falar pro Ryo, mas o Ryo tava muito pistola no momento, então ele resolveu não falar pra ele no momento. Mas assim que o Zeon entrou no Faldo, a presença dele sumiu. Então pode ter uma distância também do Mamoru. Você consegue sentir o Mamoru muito longe, mas de perto ele consegue apagar completamente. Tinha isso com o Momon também. Então, tipo, tem meios de você se esconder, mas pra sempre é complicado. E outra, a gente não sabe se existe um tempo limite também pra batalha Mamoru terminar.
A última batalha Mamodo demorou 2 anos pra terminar, e a penúltima, como era um tempo mais escasso de tecnologia e tudo mais, de locomoção, deve ter demorado muito mais de 2 anos também. E lembrando que tem Mamodos que conseguem viver até 700 anos, tá? Então com certeza alguém vai ganhar, não importa o tempo que durar. Mas a gente também tem que ver se aquela outra regrinha pode se aplicar, né? Aquela regra de, se o Mamodo não quer lutar, ele ganha uma segunda personalidade, né? Talvez correndo até o Mamodo pra lutar, sabe? A gente viu isso com a Kururu e com o Gofuri. Então tem que ver, cara, tem muitos fatores, mas na minha opinião eu acho que não, mano. Eu acho que em algum momento a presença do Mamodo que tá ali dentro ia ser percebida pelo Mamodo que tá procurando ele. Como a gente viu no caso do Ashron, que ele tava na Finlândia e conseguiu sentir a presença do Clear Note lá da França, sabe? Então eu acho que em algum momento os finalistas teriam que batalhar, cara. Por bem ou por mal. O Anderson Bastos perguntou o seguinte: se o Belial ressuscita os invasores e ele disse que o Clear Note está morto, isso significa que ele não pode ressuscitar Mamodos? Por que ele não pode trazer o Clear de volta? Então a gente pode até deduzir que os invasores não são Mamodos? Cara, uma boa pergunta, Anderson. Tanto o Clear Note quanto os invasores a gente ainda não faz ideia como o Makoto vai trabalhar isso. Sobre os invasores a gente viu lá no capítulo 2, quando o Kyomaru usou a resposta rápida para saber contra quem ele tá lidando. A resposta rápida não deu uma resposta pra ele. Se ele era um ciborgue, se ele era um androide, ele era um ser de outro mundo. Ela não soube explicar o que era o Aig. Nem o próprio Aig, né, soube explicar o que ele se tornou. No flashback do Bari, o Bari conseguiu a informação que aquele grupo que ele derrotou eram de um outro mundo chamado Planeta Girara, e lá eles eram uma tribo de guerreiros, mas ele só estava se referindo ali ao grupo dele. Agora, respondendo sobre o Belial não conseguir ressuscitar Mamodos, ele consegue. Pelo menos a gente viu uma silhueta do Golem de Pedra atacando o Brago. Óbvio, é idêntico ao Golem de Pedra, mas a gente também tem que considerar que pode ser um ancestral do Golem de Pedra. Mas de toda forma, seria um Mamodo. Agora, o X da questão, que é muito difícil de ter uma resposta, é sobre o Clear Note, cara. Porque o Clear Note tem várias variáveis. Tipo, o Clear Note que a gente viu no final do mangá tá morto. Esse Clear Note não existe mais. O próprio Guest falou isso e a gente viu pelo Belial também que o Clear Note realmente morreu. Porém, primeiro de tudo, o Clear Note ganhou uma reencarnação. Então pode ser por isso que o Belial não consiga ressuscitar o Clear Note. Pode ser até por isso que o Clear Note ganhou uma reencarnação, pra ninguém nunca conseguir trazer ele de volta. Não sei se esse foi um dos desejos que o Guest pediu pro livro de feitiços quando ele venceu a batalha, ou se foi o próprio livro de feitiços que fez isso. E o segundo motivo do Belial não conseguir reviver o Clear Note é que não tem um corpo, não tem uma alma pra ele reviver, pois o baú devorou tudo. Apenas o Guest e o Gil sabem que o Clear Note foi devorado completamente pelo baú. Pelo menos a sua maldade. E quem sabe agora com a posse do baú ele consiga retirar o Clear Note lá de dentro. Se tem uma maneira de fazer isso, eu acredito que o Belial é o único que consiga fazer. Mas eu confesso que eu tenho medo desse Clear Note acabar voltando, cara. Pois nos capítulos passados de Zatch Bell 2, o seu parceiro Vino apareceu no mangá. E como o Clear Note morreu, ele tá sem Mamodo, né? Então vamos ter que esperar pra ver o que o Makoto tá planejando para esse tal de Clear Note. E por último, Gabriel Felipe perguntou o seguinte: após a derrota do Zion no primeiro mangá, e depois que ele deu seus poderes para o Guest e também devolvendo suas magias, ali meio que tivemos uma redenção do personagem. Acha que a relação entre eles ficou melhor? Eu gostaria muito de ver o Zeno um pouco mais apegado ao irmão no segundo mangá de Guest Bell. Acha que isso é possível, ou é mais provável que ele tenha sido o traidor do mundo Mamodo e assim continuar sendo o vilão ou antagonista no segundo mangá? Cara, uma boa pergunta. Como você mencionou lá no final do arco de Faldo, tivemos a redenção do Zion, ele devolvendo, óbvio, as memórias do Guest, mas também emprestando seu poder pra derrotar o Faldo. Porém, a gente tem que lembrar, né, que depois que terminou o arco, o poder do Zion voltou pra ele. Pois nas próximas batalhas que o Guest usou o baú voltou a ter sua forma menor, significando que o poder do Zion não ficou pra sempre no Guest. Então, em algum momento, o Zion pode acabar emprestando o poder dele de novo, pra gente ver aquele baú gigantesco novamente. E, cara, já falando sobre esse papo de vilão antagonista, pode acontecer, tá? A frase do Guest, que o Zion foi visto por último na Fortaleza dos Invasores, e sabendo que o Belial também consegue apagar a memória, a gente viu isso com o Aig não lembra da sua vida passada e tudo mais, pode ser que o Zion acabe mesmo passando por lado dos invasores. E fora outros e outros palpites e teorias que encaminham o Zion para ser também um antagonista, eu acredito parcialmente que ele vai ser o cara do bem em Gash Bell 2, lutando pelos Mamodos, lutando ao lado do seu irmão.
Depois, como a gente mencionou, né, o Zeon teve essa redenção, ele ajudou a derrotar o Faldo. Depois ele ainda deixou uma carta pro Gash pra ele aprender a usar a sua capa e tudo mais. Ele ainda deu dicas pro Gash ir melhor nas batalhas. E no final de Gash Bell a gente viu ele bem bravo com a Yuno, depois que ele descobriu tudo que ela fez com o Gash quando ele era pequeno. Ele queria botar ela na cadeia por conta disso. Então a gente viu que realmente eles se acertaram depois da luta do Faldo. E o Zeon hoje em dia quer realmente o bem do seu irmão. Então eu acredito que esses 11 anos de time skip que passaram, agora que eles estão morando juntos, né, com certeza eles treinaram juntos, eles estudaram juntos, eles conversaram demais e realmente se tornaram uma família, né, como foi a frase final do Gash lá pro Zeon no arco de Faldo. Agora a gente pode realmente se tornar uma família. Eu imagino só a gente ver uma batalha, os dois lutando com os poderes de raio, os dois andando zaqueiros juntos, Zeon emprestando poder pro Gash numa hora derradeira. Então esse novo mangá de Gash Bell tem tudo pra nos trazer umas lutas em duplas dos irmãos Bells bem divertidas. Mas é isso, pessoal, o videozinho vai ficando por aqui. Se você gostou, vai deixando aquele like. Se você quiser participar também dos próximos vídeos, vá lá no comentário do canal, que é lá que eu pego suas perguntas, suas teorias, pra fazer esses videozinhos, beleza? Fique de olho também no canal, que quando sair os spoilers do capítulo 24 de Gash Bell 12, já devo trazer pra vocês também. Então, deve sair nessa semana ainda, então fiquem de olho aí no canal. Se inscreva no canal se você chegou agora e nos vemos num próximo vídeo.